Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Dando um Giro Literário e para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. E o vídeo resenha de hoje é de um romance de época. Só que esse romance de época, ele é um romance assim diferenciado, se eu posso dizer isso para vocês. Mas no que, Grazi? Diferenciado que, além, claro, de ser de época, que nós já amamos e adoramos, pelo menos eu, ele tem também assim um quesinho de contos de fadas, podemos dizer assim. Então é uma história, eles pegam uma história de um conto de fadas, que nós crescemos assistindo, ouvindo, seja lá o que for, com romance de época. Perfeição maior do que essa, eu duvido que tenha. Se tiver, comenta aqui pra mim que eu tô curiosa pra saber. Porque pra mim, época e contos de fadas é pra ser aquela combinação perfeita e tudo de bom. Mas chega de enrolação que eu vou falar pra vocês qual é o livro, né? E vou aqui comentar e também deixar vocês super curiosos e saber um pouquinho mais deste livro. Então vem comigo que eu vou contar pra vocês. O livro, então, é Um Beijo à Meia-Noite, da autora Heloísa James, da editora Arqueiro. Sim, gente, então é este o livro que trata um romance de época com um conto de fadas. E o conto, então, que ela, né, que a Heloísa se baseia neste livro em específico em si para fazer é a história da Cinderela. Quem aí não ama a nossa gata borralheira com o seu sapatinho de cristal, seus animais cantantes, fazedores de roupas e tudo bom e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, este conto é baseado na história da Cinderela, onde temos a Kate, que seria a nossa Cinderela, que também teve os pais que morreram e que agora ela está com uma madrasta, na qual também a faz de empregada e tem uma irmã. Só que, porém, essa irmã até então, ela é boa nessa história, ao contrário do conto que nós conhecemos. Um príncipe, que eu posso dizer para vocês que de início não tem nada de encantado, é totalmente o oposto, porém com um certo charme e um jeitinho diferente de ser, na qual existe aquela famosa despedida à meia-noite e não podendo faltar o tão tradicional e famoso o sapatinho de cristal. E só. Pelo que eu entendi, o conto em si se passa na época da regência, mas nem por isso ele deixa de ser um romance de época, com uma pitadinha de conto de fadas. Que para vocês terem uma ideia que naquela época até os preservativos já existiam. Não sei se realmente a época da regência com os preservativos batem, né, direito. Eu vi ele meio por cima, parece que sim, não posso dar a certeza, mas foi só uma observação. Eles são um casal que tem uma ótima química. Nós vemos Kate, né, uma mulher espirituosa, que ela sabe o que quer, ela corre atrás, é bem parecida, né? Foi bem inspirada, posso dizer assim, em nós, as mulheres de hoje em dia. E tentam ou são independentes, sabem o que quer, vão atrás e tá tudo bom e não importa o que vem por aí. E claro, o príncipe, como eu falei para vocês, nada encantado, mas ele tem o seu charme que faz essa união dos dois acabar sendo perfeita. E também posso dizer para vocês que, né, não tem o charme? Não tem, mas ele tem uma coisa que era muito importante na época e que hoje em dia ainda deveria ser mantido com a mesma intensidade e a mesma assim, realidade, significado, que é a honra. Aí o que acontece? Então acontece assim, que a irmã de Kate, ela acaba pulando, né, a cerca, fazendo coisa errada daquela época, e então tá ali meio que desgraçada, podemos dizer assim. Só que o cara que aconteceu tudo com essa, eles estão apaixonados e tá tudo bem. Só que pro casamento da irmã de Kate acontecer, ela tem que passar por certa aprovação do Gabriel. Sim, o Gabriel é o nosso príncipe encantado.
Só que daí o que acontece? Como a irmã está indisposta, e vocês já podem imaginar o porquê, a Kate simplesmente se passa pela sua irmã para tentar conquistar o Gabriel e que ele, né, autorize, dê a bênção então do casamento. Então já viram que vai dar ali a Kate se passar pela própria irmã. E gente, por mais que elas tenham algumas características parecidas, não são a mesma coisa, os trejeitos, a forma, mas enfim, né? Vamos tentar, assim, ignorar este detalhe importante, mas, né? Então, e vamos então, assim, entrar ali cabeça da escola, vamos ignorar isso daí para que a história se encaixe e seja tudo bom. Então, ela vai, ela passa, né, pela sua irmã, tenta convencer ali, mas assim, as perucas, o jeito da irmã, essas coisas toda, ela até tenta, mas fica esquisito, porque algumas pessoas mais próximas começam a se questionar, outras falam que ela tá mais magra, ou mais gorda, mais pálida, ou não, que tá diferente. Então fica esse buchichinho assim, mas vamos pôr iremos colocar a venda nos olhos e ignorar este ato. Então, como ela tem que se aproximar de Gabriel, né, fingindo ser a sua irmã, essa aproximação acaba rendendo frutos. Eles acabam se vendo mais vezes, conversando mais, e claro que ali o romance entre eles vai surgindo, vai acontecendo, só que, viu, ela tá prometida por outro cara, porque ela é a irmã dela. E o príncipe, ele também está prometido para uma princesa russa. Então, ou seja, ambos estão prometidos para alguém, mas nada o impediu desse romance vir acontecer, vir surgir. A gente percebe que o príncipe, ele é bem abusadinho, sabe? Ele é bem pra frentex do tempo dele. Então, os acontecimentos entre eles acontecem assim super rápido, sabe? Não tem muita enrolação, vai. Então ele descobre que ela não é quem se diz ser, mas assim, pra ele não importa, porque, né, o romance, o amor já fluiu ali e não tem enrolação. Só que então nesse meio tempo que tava todo mundo reunido, a princesa prometida, né, a russa do príncipe, chega no local. Então ele obrigatoriamente, ele tem que dar atenção para ela. Kate a vê, então fica, né, enciumada, chora, então ela resolve ir embora. Então nesse que ela vai embora ali, ela vai correndo e claramente acontece a cena clichê de Cinderela. Ela perde o sapatinho, o príncipe encontra, mas não tem aquela baboseira de ir em casa, dama por dama, provar. Eu também acho que já seria demais. Então, neste meio tempo, Gabriel abandona a sua noiva, por conveniência, digamos assim, porque ela era rica e esse príncipe estava assim meio falido, e vai atrás do seu grande amor maravilhoso. E o quê? Eles vivem felizes para sempre. Óbvio, né? Mas o interessante dessa história é o todo enrolar, as cenas engraçadas, tem muitas cenas assim cômicas. Tem hora que você fala, nossa, que ridículo, que fica meio óbvio, como eu já citei algumas pra vocês. Mas de tão óbvio e ridículo, acaba sendo engraçado. Então eu falei pra vocês, pelo fato de ser baseado na Cinderela, então nós já sabemos como a história vai acontecer, né? O começo, meio, fim, como que vai ser baseado, pelo menos, o desenrolar. Então a gente meio que já descobre isso. Só que assim, a química entre os dois, assim, é muito gostosa, sabe? Eles têm uma química legal, um papo legal, diálogos, cenas, situações que te prende. Então faz a gente meio que deixar esse clichê ou esse óbvio de lado e acaba curtindo as situações que acontecem entre eles. São assim altos papos, aqueles papos sem rodeios, as tiradas que eles fazem assim um com o outro, porque eu adoro esse tipo de livro, esse tipo de situação. Então eu particularmente eu me diverti muito. Claramente, por se tratar assim de um livro de época, ainda baseado em contos de fadas, fica nitidamente a postura de algumas mulheres, algumas situações entre eles, como o casal pode ser perante, né, em frente a várias pessoas,
ou íntimo entre eles, que é bem pra frentex, é bem aqui. Então, mas acontece coisa, cadê aquela inocência, blá blá blá. Não, nesse daí você vai meio que deixar de lado, ignorar isso daí também, porque você vê o empoderamento da mulher, você vê situações que você fala, interessante, é de época, é de fadas, mas assim, fica real o diálogo, essas cenas entre eles, assim, meio que pros dias atuais, que é onde acho que acaba deixando, assim, a história mais legal, mais interessante, entendeu? Porque a gente meio que se identifica. Uma coisa a gente imagina, ambos a gente imagina que é a época, né, lá dos, enfim, lá pra trás, regência. Outra coisa é imaginar os contos de fadas, mas juntando esses dois e colocando um pouquinho da nossa realidade, eu acho que é o que foi a sacada que deixou mais gostoso, entendeu? E um outro livro dela também é assim. Então acho que isso que eu gostei mais nos livros dela, que eu li, principalmente esses de época baseado nos contos de fadas. Mas é isso, gente, como eu falei pra vocês, né, a Eloisa James, ela escreve assim, ela é bem diferente, ela sai um pouco da caixinha, mas ao mesmo tempo num clichê, personagens engraçados, ácidos, diálogos interessantes, cenas baseadas no que já aconteceu, mas acabam sendo inusitadas. Eu gostei muito deste livro, do próximo também, acho que é um conto diferente, aquele diferente igual, sabe, do que já aconteceu. Então, se você gosta de época de fadas e quer ler algo parecido, leiam estes, que é super pra você. Eu acho que eu tenho certeza que você irá amar e adorar como eu, sabe? Flui. Eu, assim, praticamente devorei os livros. E nós sabemos, né, nós leitores, que quando isso acontece é porque a gente vai ficar com aquela ressaca literária, mas que a gente vai ficar com o coração quentinho e pensando neste livro os dias e dias até que um próximo venha e substitua no momento. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo tanto quanto eu. Então deixa o seu like aqui, comenta pra mim o que você achou do vídeo, se você vai querer ler, enfim, compartilha, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Até mais, um super beijo, tchau, tchau!